Fala, rapaziada do nosso canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e mais um vídeo aí falando da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians, 1-0, gol do Moisés. Vitória essa que levou o Leão do PC aos 27 pontos na competição, se distanciando cada vez mais aí da zona do rebaixamento. E nesse vídeo, pessoal, estaremos trazendo aqui os comentaristas elogiando a arrancada do Leão do PC no segundo turno. É uma arrancada impressionante. São 4 vitórias seguidas. O Leão tá voando. A torcida ontem fez uma grande festa no Castelão. Mais de 40 mil pessoas se fizeram presente, empurraram o Fortaleza do primeiro ao último minuto e o Fortaleza obteve essa grande vitória. Um resultado simples, 1-0, mas de grande valor, pois esses 3 pontos afastam o Fortaleza ali do Z4 e o Fortaleza começa a sonhar com a zona lá de cima, né? A zona da Sul-Americana, a zona da Libertadores. Então o Fortaleza começa aí a sonhar pela forma que tem jogado, da forma que o time tem se posto em campo ali. Voivoda continua fazendo um ótimo trabalho. E é uma coisa que precisa ser destacada, porque o Marcelo Paes ele bancou o Voivoda, onde muitos até pediram ali a saída dele, mas o Marcelo Paes bancou. E agora aí, com Fortaleza podendo treinar a semana toda, pois está fora da Copa do Brasil, da Libertadores, o Voivoda podendo treinar a semana toda, mostra aí os resultados e colhe os frutos aí nas partidas, principalmente pelo brasileiro. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para mais um vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Times no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza no primeiro turno somou 15 pontos. Agora em 4 jogos ele já tem 12. O Vitor Pereira, ele mostrou, né, um pouco dessa dificuldade que como é desgastante, né, um time sair de São Paulo, ir lá para Fortaleza, 2, 3 horas de voo e tal. Cara, o Fortaleza enfrenta isso toda semana. Toda semana. Fortaleza toda semana. Sim. Então a gente vê sempre com a perspectiva, nossa, tá em São Paulo, precisa ir para Fortaleza. Tá, e o Fortaleza que tá em Fortaleza e precisa rodar a América do Sul? Que mora no ar. Mora no ar. Isso vale para o Ceará, isso vale para o Atlético Goianiense, também para o Goiás. Olha a dificuldade dessas equipes, né, Marra? Claro que sim. Há algum tempo no Rolô Melão, quando o Thiago Alves era o técnico do Ceará, ele falou sobre isso pra gente, né? E o Marcelo Paes também, que foi uma das grandes entrevistas que a gente fez lá, fala também, assim, em algum momento você tem que usar isso a seu favor, porque é o cansaço do outro time. Mas a preparação para Fortaleza e para Ceará é uma preparação que custa, porque você tem uns deslocamentos muito maiores, né? É bem complicado. E quando o calendário estava muito apertado com aquela quantidade de competições para o Fortaleza, eu acho que isso pesou no Brasil. Claro. Até porque ele ia para a Argentina, ia para não sei aonde, né? Foi muito Teve aquele jogo muito complicadíssimo contra o próprio Colo-Colo. Ceará também na Sul-Americana. Claro que sim. O Ceará com uma campanha maravilhosa na Sul-Americana foi desclassificado agora. Não é fácil, não. Acho que os elencos têm que ser... Olha como é que é difícil, né? A gente critica dirigentes, mas eles precisam ter elencos maiores. Mas como eles vão ter elencos maiores sem aumentar a dívida, sem... É uma conta dificílima de fechar. Essa questão da perspectiva eu acho muito curiosa. Igual, sabe quando aconteceu isso também? A outra perspectiva. Quando o Corinthians passou a jogar na Neoquímica Arena, e aí começaram a pensar assim, nossa, mas o metrô fecha, não dá para você voltar para casa porque você vai para a Neoquímica Arena. Tá, fechou todo o horário. Mas e quando o cara que morava na Zona Leste tinha que ir jogar no Pacaembu? Aí ninguém se importava com esse cara. O metrô sempre fechou. Né? Aí, não, mas o cara que mora, quer dizer, no centro ele não pode ir até a Zona Leste. Tá, mas e o outro? E o outro? Aí ele podia? Porque deslocou o mando da partida, né? Pra ele ficou ruim. Pra ele ficou ruim, Ele precisa voltar pra casa, tá? E o cara que mora lá não precisa voltar? Sempre precisou. No centro, Agora, Mari, independentemente dessa questão do gramado, que o Vitor Pereira reclamou e com razão, e também do desgaste, é mais uma partida que o Corinthians não vai bem fora de casa. É muito reflexo do que é esse Corinthians, Bruno. Não há nada de diferente acontecendo no Corinthians. É um elenco limitado, é um elenco... A gente falava muito da idade desse elenco, né? Que precisava baixar um pouquinho a média de idade.
E quando a gente fala de idade, a gente fala também de lesões, a gente fala também do físico. Para mim fica muito claro como o Corinthians precisa reforçar esse planejamento de temporada, sabe? Pensando, no ano que vem. Porque, assim, é um time muito grande para ter que escolher brigar só por um título. Para mim, o Corinthians, assim como o São Paulo, Palmeiras, Flamengo, por aí vai, principalmente no Campeonato Brasileiro de Série A, ele precisa ter um planejamento em que ele entre forte em todas as competições. Obviamente vai abdicar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas esse Corinthians não é um Corinthians que ele escolhe que vai perder pontos no Campeonato Brasileiro e que vai ganhar pontos ali de Libertadores. Ele está sofrendo para avançar também nas Copas. Ele não está entregando tudo nas Copas e aí no Campeonato Brasileiro ele oscila. Ele entra com um time reserva que não corresponde, vamos supor. O titular do Corinthians já está sofrendo. Então, ontem foi mais do mesmo para mim, assim, não tem novidade. E aí, a gente fala dos adversários, como eles se preparam para partidas importantes. Para o Fortaleza é o jogo da vida, praticamente, todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Ainda mais agora, na situação que está, né? Sim. É o líder, o segundo turno, o recorte é mínimo, mas é o líder do segundo turno que se comprometeu a sair da zona de rebaixamento. Ele precisava ser eliminado da Libertadores para sair da zona de rebaixamento. Por tudo que a gente está falando, como o Fortaleza sofre para se deslocar na competição. Então, assim, para mim é um Corinthians que... Eu não sei se tem um jogo que você fala, esse jogo o Corinthians ele vai entrar para competir, porque ele tem time para isso, porque ele está no momento para isso. Infelizmente, não. Então, eu acho que, assim, é um problema de diretoria, de comissão, de sentar e pensar num planejamento de elenco para entrar muito mais forte do que esse ano. Eu acho que esse ponto olha só que, em cima do que a Mari está falando, vocês sabiam que o Corinthians é o time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro? Olha só esse dado do Data ESPN, que interessante. Pode colocar a nossa tela aí para a gente ver, porque, olha, são equipes que simplesmente não finalizam na competição. Então a gente tem, olha só, o Corinthians é quem menos finaliza. E olha os times que estão à frente dele. Então, assim, se é quem menos finaliza, eu imagino que é quem menos cria, certo? Porque ninguém chega na frente do gol e fala assim, não vou chutar a volta. Né? Quem menos chega ali para ter condição de finalizar, certo, Marcos? É estranho, né? Esse dado, essa informação, porque ela não bate com a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians está na parte alta da tabela. Também só o que tem de gol contra? Sim, é isso. Teve alguns. Teve isso. Mas um outro ponto me chamou a atenção. Por exemplo, a gente está falando de um jogo no domingo à noite. Volta um dia. O Fluminense foi jogar contra o Curitiba, no sábado à noite. O Natan não é titular. O Natan entra de vez em quando, em algum momento ele até estava meio distante, fez o gol contra o Cruzeiro lá na Copa do Brasil. Ele entra contra o Curitiba. Ele jogou muita bola. Ele joga bola, ele faz gol, tudo. Bigode. Volta agora um dia para frente. O William Bigode, sim. Agora volta um dia para frente. Você esperava ver, nessa altura da competição, Robson Bambu, Matheus Vital e Ramiro iniciando uma partida? Então, assim, a novidade no Fluminense, que eu coloquei como comparação, é um cara que está ali. Um cara que entra e tal. As novidades no Corinthians em um jogo importante como esse... Porque é importante, gente. O Corinthians, se ele não for campeão de Copa do Brasil, o Corinthians vai precisar disputar Libertadores ano que vem. Claro. Então não pode ficar longe do grupo dos quatro primeiros. E até uma semana a gente estava falando do Corinthians, ou 2 semanas do Corinthians, como alguém que poderia encostar no Palmeiras. Pois é. Já não está mais nessa discussão. Já é um daqueles vices, né? Era um vice que jogou contra o Palmeiras e perdeu. Exato. E agora 10 pontos atrás, Marra. Pega a escalação, você vai ficar assustado. Sim. E é o que comprometeu no campo, né? No resultado. Porque o gol sai de uma falha de 3 jogadores de defesa. E o Robson Bambu tá no bolo. Então, assim, é muito difícil. O Vitor, ele tem que fazer escolhas. Assim como a gente estava falando do Rogério, o Vitor tem que fazer escolhas. Ele justifica essas escolhas, tá tudo bem. Mas é um problema mais profundo. Para mim é um problema mais profundo, porque você joga a responsabilidade em cima de jogadores que não estão preparados para tal responsabilidade. Ou que não tem condição mesmo.
Bom, o Corinthians agora está 10 pontos atrás do Palmeiras, que é o líder do campeonato, com, claro, o empate de ontem. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians, 1-0, gol do Moisés. Leão do PC chegando aí a 27 pontos na competição e os comentaristas aí elogiando demais esse segundo turno do Fortaleza, que realmente é impressionante. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.